Olá, eu sou Michele Felisberto e nesse vídeo você vai conhecer o tipo 1 do Eneagrama. Essa é uma descrição básica com o intuito de te ajudar a descobrir qual é o seu tipo. Não importa se você não faz ideia de qual seja, se você está na dúvida ou se você tem certeza de qual é. Talvez você fez algum teste, leu alguma coisa por aí ou alguém te indicou esse vídeo. O que você precisa saber é que só você pode dizer com certeza qual é o seu tipo do Eneagrama. Então, agora que você está aqui, eu sugiro que você assista esse vídeo com atenção, anote tudo que você se identifica, o que você não concorda, pause o vídeo, assista quantas vezes for preciso e depois comenta aqui embaixo quais foram as suas conclusões. E se você conhece alguém que pode ser tipo 1, fique à vontade para compartilhar esse vídeo. Vamos lá? O tipo 1 é o arquétipo da pessoa que quer ser uma boa pessoa, que quer ser responsável, que quer fazer tudo certo e que quer evitar cometer erros a todo custo. Essa pessoa geralmente é reconhecida pelos outros como sendo uma pessoa comprometida, trabalhadora, honesta, responsável, metódica, organizada, prática, pragmática, objetiva e muito sensata. É aquela pessoa que tende a ser certinha, às vezes dá lição de moral aqui e ali, pode ser perfeccionista, querer sempre fazer as coisas com a melhor qualidade, mas também é vista como sendo engraçada, divertida, espontânea e com uma alegria contagiante. Seus principais traços são crítico interno. A presença de um crítico interno, uma vozinha interior que fica sempre falando para ela o que deve fazer, o que não deve fazer, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, se julgando, se punindo. Então ela vive num diálogo interno constante. Controle excessivo. É uma pessoa que tende a querer controlar as coisas nos mínimos detalhes, quer ter o planejamento, quer ter a organização, quer ter o olho e saber exatamente como cada coisa vai acontecer. Necessidade de ser alguém virtuoso. É uma pessoa que quer ser alguém bom, alguém que vai fazer as coisas corretas e muitas vezes acaba jogando seus impulsos de prazer ou aquela vontade de fazer as coisas que são contra a regra na sombra. Perfeccionismo. É uma pessoa que tem uma tendência natural a querer aperfeiçoar, a querer melhorar, a querer fazer as coisas com um alto padrão de qualidade, muitas vezes com um padrão inatingível. Reformismo. Pode ser uma pessoa que tem um senso de querer reformar, de querer consertar as outras pessoas, as outras coisas, então vai ter sempre esse olhar de como as coisas podem ser melhores, mais corretas, mais dentro daquilo que elas acreditam que deve acontecer. Criticidade e julgamento. Então é uma pessoa que tem uma tendência de ser muito autocrítica e de ser muito crítica com as outras pessoas também. Então vai ter sempre um julgamento sendo emitido, uma ideia do que ela acha que é certo, que é correto, sobre tudo aquilo que ela vê, mesmo que nem sempre ela expresse isso abertamente. E por fim, repressão da raiva. É uma pessoa que vai tender, mesmo que se sinta muita raiva, vai tender a reprimir essa raiva, vai tender a não expressá-la abertamente. Às vezes ela acaba vazando numa forma de irritação, de desapontamento, de irritabilidade, mas ela vai tender a conter os seus impulsos de raiva. Os seus talentos naturais ou os seus dons, os superpoderes que vêm com essa personalidade são um esforço constante para fazer as coisas com alto padrão de qualidade, executar com excelência, fazer tudo dentro dos conformes e vai fazer isso com uma certa naturalidade. A capacidade de aperfeiçoar, de aprimorar, de processualizar, de compartimentalizar. Então é uma pessoa que vai pegar algo aparentemente caótico e desorganizado e ela vai conseguir colocar isso dentro de caixinhas, dentro de fluxo e vai conseguir fazer com que as coisas tomem uma certa ordem. Então existe esse senso de ordem, esse senso de praticidade, de execução impecável, que é muito natural para a pessoa do tipo 1. Existe ainda uma objetividade em analisar situações. Então, quando ela é confrontada com um problema, ela consegue de maneira muito tranquila olhar para esse problema e propor soluções objetivas e práticas sem necessariamente se envolver emocionalmente com aquilo. Ela consegue se distanciar, ter uma visão holística e uma visão mais sensata de como as coisas podem fazer para serem solucionadas, para chegar
num padrão melhor do que elas estavam inicialmente. É uma pessoa que tem naturalmente um senso de idealismo, uma vontade genuína de transformar o mundo em um lugar melhor para si e para as outras pessoas. Então, por trás de todo o perfeccionismo, de toda a crítica, de toda essa coisa de seguir as regras, existe esse senso de ideal, de propósito, de realmente querer transformar o mundo, o lugar, em algo melhor para si e para as outras pessoas. São pessoas íntegras, honestas e que seguem os seus princípios e valores, né? Então são pessoas extremamente confiáveis e que vão trazer também para o ambiente em que elas estão esse senso. Porém, esses seus dons e talentos, quando usados de maneira distorcida, excessiva, inconsciente, se tornam também a sua falha fatal, o seu calcanhar de Aquiles, o lugar onde elas vão tropeçar. E elas acabam tendo esse tipo de comportamento. Por exemplo, ela se torna excessivamente rígida, controladora, crítica. Então ela vai ter sempre esse senso exagerado de querer fazer as coisas exatamente como ela acha que tem que ser, tudo de maneira correta, de maneira dentro daquele padrão exigido por ela. Ela vai querer corrigir e reformar as outras pessoas a todo custo. Então ela vai ter muita dificuldade de aceitar quando as pessoas não estão cumprindo aquele senso de como as coisas devem ser feitas. E ela vai querer mudar o comportamento das outras pessoas muitas vezes. Ela acredita haver apenas um jeito certo de fazer as coisas. Então, como ela tem uma visão de como as coisas são, ela acredita que aquele é o único jeito. E aí ela acaba se tornando inflexível para a existência de outras formas de se chegar ao mesmo caminho. Ela se torna inflexível, por exemplo, a ouvir diferentes perspectivas, ouvir diferentes opiniões, a incorporar formas diferentes e mais flexibilizadas de fazer as coisas. Ela se torna muitas vezes reativa frente a feedback negativo e crítica. Então, por ter um senso de crítica e autocrítica muito forte dentro delas, quando ela recebe uma crítica externa, isso pesa muito para ela. Então, pode ser que ela tome uma postura reativa, de às vezes não aceitar ou querer se justificar, ou ela vai automaticamente querer mudar aquilo, querer aperfeiçoar, querer se julgar por ter errado, por ter cometido algo que não foi dentro do esperado. Então existe uma tendência muito grande a se tornar reativa frente a críticas e feedbacks. Ela não vai se permitir quebrar regras, mesmo quando essa quebra de regra pode ser benéfica para ela e para as pessoas. Então, às vezes, a gente precisa dar uma flexibilizada, fazer as coisas com um jeitinho diferente daquilo que está sendo proposto, mas ela vai ter muita dificuldade de reconhecer quando isso é benéfico e que precisa ser feito. E por fim, ela vai ter uma tendência a reprimir a sua necessidade de descanso, a sua necessidade de lazer. Muitas vezes, nesse tornar-se excessivamente rígido e irresponsável, ela vai se esquecer de se divertir, de se alegrar, de fazer as coisas com mais leveza, com mais distração. Então isso muitas vezes, quando ela está agindo de maneira distorcida, vai ficar na sombra, vai ficar esquecido e ela vai se dedicar apenas àquilo que é o seu dever e a sua obrigação. Quando está sob estresse, essa pessoa tende a se sentir exausta, tensa, até com dores musculares. Ela tende a ficar ressentida, mal-humorada, melancólica e às vezes até explosiva. Pode ser que ela entre num ciclo vicioso de se culpar, de se punir, de remoer as coisas e ela vai negar a sua vulnerabilidade, as suas emoções e a sua espontaneidade. Então existe essa tendência de se fechar dentro dessa amargura interna quando ela fica muito tempo sob situação de estresse. Agora, quando ela está integrada, quando ela está saudável, quando ela está bem, aí sim ela vai ser mais flexível, vai ser mais espontânea, vai ser menos julgadora de si, dos outros, ela vai ceder o controle, vai permitir que as coisas aconteçam, fluam como tem que fluir, ela vai conseguir relaxar mais, vai conseguir se divertir, vai conseguir trazer prazer e leveza, inclusive para o seu trabalho, inclusive para aquela hora em que ela precisa ser responsável. São pessoas que quando estão saudáveis, né, a pessoa do tipo 1, quando ela está saudável, ela tem um ótimo senso de humor e uma alegria que são contagiantes. E ela consegue, de maneira muito assertiva, canalizar a sua raiva, o seu senso de reformismo de maneira consciente, de maneira em que as pessoas vão convergir para um caminho que seja realmente o melhor para todo mundo.
E ela acredita, ela começa a aceitar mais as imperfeições da vida, ela consegue lidar melhor com a imprevisibilidade, com a diversidade, com a fluidez em que as coisas acontecem. Bom, esse é apenas um resumo das principais tendências encontradas na pessoa do tipo 1. Se você se identificou, calma, não tire nenhuma conclusão sem antes assistir aos vídeos dos outros tipos que você encontra nessa playlist aqui. No começo é comum você se identificar com mais de um tipo, mas com o tempo você vai saber qual é o seu tipo principal. Agora, se você quer saber mais profundamente como funciona a personalidade do tipo 1, assista a esse vídeo aqui. Lembre-se que descobrir o seu tipo não é o principal objetivo do Eneagrama. Se você decidir se aprofundar, esse é só o primeiro passo de um processo profundo de autoconhecimento e de transformação pessoal. Agora, eu preciso te deixar um alerta. Quando você descobrir o seu tipo, pode ser que você lembre de fatos, de memórias, de histórias que vão te fazer se sentir um pouco vulnerável. Talvez você fique triste, com vergonha, até mesmo com raiva de você. Saiba que isso tudo é normal. Apenas se observe sem julgamentos, acolha as suas descobertas, as suas emoções. Se entregue ao processo, tenha compaixão por você. Se você gostou desse conteúdo, eu vou te convidar para clicar aqui e se inscrever nesse canal. Assim a gente consegue ter uma relação mais próxima. Você também pode clicar no sininho e ativar as notificações, para não depender tanto do algoritmo para receber meus conteúdos. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.